Olha, esse é um seminário sobre diálogos de políticas públicas, que busca, com referência na REAF, na Reunião Especializada da Agricultura Familiar do Mercosul, tirar lições para outras experiências. Eu acho que um bom começo é a gente se perguntar como seriam os países do Mercosul se a REAF não tivesse acontecido. Por certo, se a REAF não tivesse acontecido, o meio rural dos nossos países estaria muito mais pobre e muito menos produtivo. A REAF conseguiu, ao longo de 10 anos, fazer aquilo que a gente quer. Ela conseguiu melhorar a vida de milhares e milhares de famílias que moram no meio rural. Ela conseguiu aumentar a renda de famílias em todos os países. É simples assim e é isso que se quer. A pergunta, então, que se tem que se responder é por que a REAF deu tão certo? Qual é a fórmula que levou a esse diálogo de política pública a ter tantos resultados num tempo tão pequeno? Eu acho que fundamentalmente foi apostar na democracia. A REAF é o espaço do Mercosul onde existe mais, onde os atores eles se relacionam de forma mais igual. Governos e movimento social na REAF têm a mesma representatividade, têm o mesmo peso, falam de igual para igual, o que não é a lógica desse tipo de encontro, não é a lógica do Mercosul. De alguma forma a REAF subverteu algumas regras, dizendo que era fundamental ouvir os movimentos sociais. Mas não só ouvir, era importante trazer para dentro da estrutura e ter voz de igual para igual e peso na votação de igual para igual. Então, esse ambiente democrático, rico, onde as contradições sempre apareceram, com a participação importante do FIDA, com uma agenda sempre claro, isso foi decisivo para que a gente pudesse, num espaço de 10 anos, ter tantos ganhos assim. Hoje, em todos os países do Mercosul, os países que participam da REAF, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, agora Venezuela também, em todos eles já existe a caracterização do que é agricultura familiar. Nós temos uma troca importante de políticas públicas. As políticas públicas elas estão espalhadas de uma forma mais equânime em todos os países e com isso a gente conseguiu melhorar as condições de vida de quem produz e dar mais diversidade, mais renda para a agricultura familiar. Acho que esse é o centro, dessa experiência que a gente precisa, na medida do possível, replicar para outros lugares. Olha, eu acho que o principal resultado que se teve nesses últimos anos é que se tirou da invisibilidade um setor econômico muito importante. A agricultura familiar nos nossos países, ela sempre foi muito produtiva, muito moderna, responsável pela produção diversificada de alimentos, ela sempre foi responsável pela segurança alimentar nos nossos países e, no entanto, ela sempre foi vista de lado. Ela sempre foi vista como um setor pobre que necessitava única e exclusivamente de políticas de seguridade social, políticas sociais, e não de políticas econômicas. Eu acho que o que mudou nesses anos todos, o grande aprendizado que a gente teve aqui no nosso continente, foi enxergar a agricultura familiar como um segmento moderno, um segmento dinâmico, um segmento rico, que precisava de política pública voltada para ele. Política de crédito, política de preço, política pública de uma forma geral. Esse era um setor que não tinha política pública e mostrou que quando ele é estimulado a produzir, ele produz com muita qualidade e ele consegue garantir ser um agente importante de segurança alimentar. Esse, para mim, foi o grande aprendizado que a gente teve. Estreitar essa relação governo e sociedade. Um governo não pode sozinho, não deve sozinho fazer política pública, inventar política pública.
é preciso fazer isso com quem produz, junto com os movimentos sociais. Os movimentos sociais não tem que ser aquele setor que a gente consulta para construir uma política. Não, tem que ser um construtor junto com a gente dessa política, tem que acompanhar a implementação dessa política, fazer um balanço dessa política, ou seja, planejar, executar e acompanhar essa política. Esse acho que é o grande aprendizado desses últimos anos. Eu acho que de alguma forma o mundo, a partir das experiências que a gente teve aqui no Mercosul, o mundo redescobriu a agricultura familiar, redescobriu que no campo não é só o latifúndio, não é só a produção de grãos, não é só monocultura, não é só as grandes commodities. No campo também tem gente, tem homens e mulheres que produzem alimentos diversificados, aquilo que a gente come no dia a dia e que é fundamental para a segurança alimentar.